Fala galera, sejam bem-vindos ao Vida 360 e hoje a gente está aqui para finalmente começar a falar de bike, né? A gente fez nossa apresentação e hoje nós vamos falar um pouquinho desse mundo, que é meu mundo faz muito tempo. O Edu também se arrisca um pouquinho De vez em quando, né? e já vou pedir aqui para vocês nos ajudarem com o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação, compartilhando esse vídeo, que vai ter muita informação legal, principalmente para você que quer conhecer um pouquinho mais da história, entender a evolução de equipamento. E se você está pensando em começar, a gente vai deixar uma dica aqui para você. É isso? É isso, né? Esqueci de alguma coisa? Esqueceu de falar pra ir lá no Instagram, se inscreve lá no nosso canal do Instagram também, tá? Lá a gente compartilha um material diferente do que a gente compartilha aqui normalmente, tá? Abre caixinhas de perguntas. Isso. Lá você vai acompanhar, tem sempre alguns resultados de coisa de esporte, muito mais amplo do que a gente traz aqui. Aí é coisas mais pontuais diárias, né? É Mas é isso? isso. Vamos embora? Vamos falar do que hoje? Então, vamos falar de mountain bike? Vamos falar. Então vamos lá. Então, Pipo, bicicleta, ciclismo é uma coisa que a gente já sabe que já se pratica há muito tempo, né? Tem pelo menos aí mais de 100 anos que a galera vem fazendo esporte com bicicleta. Sim, Mas aí a galera resolveu fazer esporte de bicicleta no meio do mato, na terra. exato. Tem, assim, existiam registros, né, de usar bicicleta na terra. Tudo bem, isso a gente já sabe que tem há muito tempo. Agora, Como esporte, né? começar a levar isso como esporte já é uma coisa muito recente, da década de 70 na Califórnia, onde realmente começaram a pensar no que se tornou mountain bike hoje. Então, um pneu com cravo, uma bicicleta pensando mais em rendimento. Então, ela começou com realmente uma adaptação. Isso foi evoluindo, era muito mais um estilo de vida, uma aventura, do que uma modalidade esportiva. Era quase como se você fosse fazer trilha, você ia fazer trilha de bike em vez de fazer trilha a pé. Exato, com uma bike adaptada, não era ainda Aham. desenvolvida. Só que isso, de forma rápida até, cresceu. Se a gente imaginar que a gente tem essas primeiras propostas na década de 70 e em 1990, já reconhecido pela UCI, primeiro campeonato mundial, a gente está falando de menos de 20 anos. Aham. Então é relativamente rápido. E aí, muito rápido para chegar nas Olimpíadas. 96 já estava em Atlanta, Uhum. né? Claro que a gente vai falar depois das mudanças, como tudo foi acontecendo, mas a palavra mountain bike, como ela é dita, que hoje ela se transforma, o antigo mountain bike hoje é visto como XCO, que é Cross Country Olímpico, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Passou por muitas modificações ao longo do tempo, né? Exato. Então aquele mountain bike hoje é o XCO. E foi abrindo variações disso, Por né? isso que ele tem esse nome. Então hoje o mountain bike ele engloba diversas modalidades. Não sei se vou lembrar todas, mas vou falar algumas aqui. Então a gente tem que usam basicamente a mesma bicicleta, tá? Então o cross country olímpico, que é o XCO, o XCE, que é o cross country eliminator, o short track, que é o XCC, e o XCM, que é maratona. Então esses usam basicamente a mesma bicicleta. Depois a gente vai, numa outra oportunidade, num outro episódio, a gente vai Se aprofundar se nessa. aprofundar nessas modalidades. Aqui a gente só tá. E aí também que usam bicicletas parecidas pelo fato de usarem uma capacidade de amortecimento maior, bicicletas mais robustas. A gente tem o downhill, o enduro e o forex, né? Acho que eu esqueci de algumas, mas essas são as principais. Então esse é o processo de evolução. Então aquele mountain bike lá de trás, com aquela bicicleta, ele foi ramificando e criando as suas especificidades. Por exemplo, um campeonato mundial amador ainda, foi até 89, você fazia uma prova em circuito, um uphill e um downhill. E o downhill, ele era um downhill diferente do que é hoje. Ele era descer uma montanha pela estrada, descer uma estrada de terra. Ou seja, era mais suave. Era muito rápido, né? Por isso até que você viu quando você estava montando, eu não sei se você chegou a dar uma olhada, mas que ele fala que no downhill tem velocidades de perto de 100 por hora. 100 por hora. Aham. O recorde é uma outra história, não é esporte, foi só para bater recorde, que é mais de 220. Aham.
Mas por que chegava perto de 100 por hora? Porque desciam estradas de terra. Hoje não tem nem como chegar perto disso, Imagina. porque é só pedra, degrau, É muito técnico, né? muito técnico. Mas ele tinha esse formato. E o campeão mundial, ele era o campeão mundial amador lá em 89, era uma somatória de resultados. Quem subia, quem descia. Quem Então você fazia tinha um circuito. resultado no uphill, um resultado no downhill, um resultado no circuito, né? Que era um percurso. Então isso foi mudando. Hoje segmentou, né? O downhill realmente ficou uma modalidade muito técnica, né? Não existe mais o uphill, seria o nosso campeonato de montanha, né? De subida de montanha não existe mais. E o cross country também, que hoje virou cross country olímpico, ele mudou muito seu formato. A gente vai falar disso, que é uma mudança muito interessante. Tá. Nesse quesito, assim, acho que é uma coisa mais importante de começar a falar é a bicicleta, né? Que a gente vai chamar do equipamento, que é a bike. Qual é a especificidade da bicicleta? Porque eu não posso pegar minha bicicleta, que eu comprei ali no Carrefour, e fazer um downhill, né, cara? Eu me arrebento, né? Sim. Vamos falar de mountain bike no geral, para a gente conseguir trabalhar com essa evolução. Então lá atrás pegou-se uma bicicleta que era uma bicicleta mais urbana, transformou-se ela em mountain bike, né, mudando o pneu. Depois criou-se as mountain bikes, eram bicicletas muito diferentes do que a gente tem hoje. Muito pesadas também, né? Não é nem a questão de peso, porque isso foi rápido para ficar leve, mas Porque até já tinha uma tecnologia das bikes de estrada que pode ter migrado um pouco pra lá, né? não muito. Mas uma coisa meio louca assim é que o seguinte, foi muito rápida a adaptação. Então a gente já tinha alguns materiais, né, que vinham até do ciclismo, mas assim já tinha alumínio, que é leve, para alguns componentes, né, claro que não para todos, mas usava muito cromo. Cromo foi ou um alumínio mais pesado, enfim, foi evolução. Mas o principal é falar o seguinte: criou-se uma geometria mais específica para esse tipo de prática, pneu com cravo específico para isso, né? O guidão era muito mais estreito. Eu vou ver se eu consigo uma foto para colocar aqui. Do Tá? começo da mountain bike. Da uma mountain bike da década de começo de 90, que ainda não tinha nem suspensão, né? Mas já começaram a pensar na necessidade da prática na terra. Pra quem é mais velhinho, se assemelha àquelas Kawai Cross que tinha antigamente? Não, porque já era Aro 26, Ah, tá, já né? era uma bike Já era uma maior. bike maior, já era totalmente diferente dessa pegada. 90, eu não vou lembrar o ano, tá? Mas eu tenho certeza que em 94 a gente já tinha, 93 acho que começaram as suspensões. Então começou a suspensão dianteira. Cara, era com elastômero, era um tipo de borracha, mas já tinha algum tipo de melhoria, de algum tipo de amortecimento que gerava vantagem. Foi a primeira bike a ter amortecimento? Foi a mountain bike? Foi o mountain bike. Primeira das bikes de kit mesmo? Foi coisa desenvolvida ali, cara, comecinho de 90 mesmo. E aí se desenvolveu-se, né, essa bicicleta com suspensão. Depois a suspensão passou por uma evolução muito grande. Com isso os materiais também, então as bicicletas já começaram a deixar o cromo de lado, passaram já muito para o alumínio. Diferentes ligas de alumínio foram sendo criadas, a suspensão foi ganhando corpo, aumentando a largura da espiga dela, né, das bengalas. Foi ficando um pouquinho mais grosso, aumentando o curso de suspensão, mudando o sistema de funcionamento, passando a usar o elastômero, que era esse tipo de borracha, associado à mola. Depois passou já com sistemas usando ar e óleo, que é o que a gente tem hoje, né? Cenas hidráulicas, né? Isso foi coisa meio rápida, assim. Então, assim, de criar a suspensão para ter esse tipo de evolução, estamos falando aí em 7, 8 anos já teve uma evolução absurda nisso. Teve um período que usaram muito a suspensão na parte de trás, depois deixou de ter. Na verdade, apareceu já, não demorou muito para aparecer, mas para ela se tornar interessante na relação peso, né? Então, sim, Peso-benefício. peso-benefício, demorou um pouquinho mais, né? E aí criaram-se bicicletas full suspension, ou seja, suspensão na frente e atrás, leve e com um comportamento melhor, porque quando colocava a suspensão na frente e atrás, a bicicleta ficava muito mole, ela torcia muito. Então a engenharia começou a trabalhar. Quadros elásticos, né? Então começou a trabalhar para que os quadros hoje eles são assimétricos, um lado é diferente do outro. Então ele tem a suspensão traseira e ele chega a ser muito próximo de rigidez de um quadro rígido e pouca coisa mais pesado. E aí vale a pena. Aí tem a eficiência com custo-benefício. E hoje, a gente vai chegar, vou falar das bikes atuais e, cara, é um absurdo. Não vou lembrar o ano exatamente, mas 2000 e... Enfim, ali na década entre 2010 e 2013,
ali entre 3 e 4 anos, realmente consolidou a bicicleta Aro 29. Então, aí mudou tudo. Virou outra bicicleta. Era um Aí sonho muda de consumo da galera ter um Aro 29. porque você sai do 26 e vai pro 29. Ah, mas a bicicleta não é tão ágil e tal. Ela perdeu mínima coisa em agilidade, mas os benefícios foram tão grandes do outro lado, pela diferença do diâmetro, você mudar o comportamento e construção do pneu que você usa, mudar a forma com que ela passa pelos obstáculos. Então, assim, os benefícios são muito maiores. Trouxe também uma evolução na relação de marchas, que aí, pô, a bicicleta é maior, não dá para usar a mesma relação de marcha, vai ficar pesado, então vamos melhorar. Então, hoje você tem um intervalo, né, uma eficiência muito grande, você tem coroas gigantes atrás e menores do que a gente tinha antes, né? E até eliminou-se o câmbio dianteiro. Então fez parte dessa evolução. Então as bicicletas hoje não têm as melhores, né? Que visam mais competição. Elas não têm câmbio na frente, é uma coroa só e você pode trocar essa coroa, o tamanho, de acordo com o percurso que você vai fazer, com a sua prova. E o cassete sai de uma... Acho que tem até com 9 dentes até 52. Desse tamanho até. Então ele é pequeno até. Exato. Então você criou uma. Aquele que tinha, às vezes, você tinha 3 na frente, né? Você tinha 3 na frente e uma atrás com 7, né? Ou 18, ou os 3 atrás. Esses 3 na frente foram compensados pela quantidade Esses 3 ficou 1. E lá atrás, que era uma muito próxima da outra, hoje elas são muito distantes uma da outra e você tem uma. E com o aumento do diâmetro da roda e tudo mais. Você tem melhor eficiência, né? Porque você trabalha num alinhamento de corrente melhor, né? Porque a gente tinha 3 na frente, mas você não podia usar todas atrás com todas na frente. Você podia fazer assim, né? Você não podia cruzar, que a gente chama, né? Então hoje você usa tudo. Você vai da menor para maior, só tá uma na frente, então você usa tudo, você reduz peso, né? Porque não é peso só do câmbio, é de todo o sistema. Então cabo, ou que seja eletrônico, então você reduz um câmbio, reduz um trocador, você vai reduzindo, ganho marginal. Nesse ponto é ganho marginal. E as bicicletas hoje, elas têm... O pneu evoluiu demais, muito, coisa absurda. Calibragem de pneu que se usa. Material de roda. Então hoje as rodas são carbono, os quadros são de carbono. Guidão, tudo que você imaginar tem carbono. E ainda hoje, a última evolução que veio foram os canotes retráteis. O que é canote retrátil? Ele é um canote hidráulico que quando você vai... canote? Canote é onde você... O que liga o selim. O que liga o quadro ao selim. Ali é o canote. O canote de selim, né? E hoje ele é um canote retrátil. O que acontece? Tem ele... Vou falar do hidráulico, tá? Mas ele tem um sistema hidráulico. E aí quando você vai descer, é muito importante que você consiga reduzir seu centro de gravidade e levar o corpo para trás. Isso era muito complicado com o selim fixo, porque você tinha que colocar ele na barriga praticamente. Com o canote retrátil, você aperta um botão, com o seu peso ele desce, e aí você faz a parte da descida com o canote, com o selim lá embaixo. Terminou a descida, você aperta o botão, ele volta para a posição normal e você tem a melhor eficiência de pedalada. Ou seja, você traz o melhor dos dois mundos. Você tem a melhor posição para descer, mantendo a eficiência de pedalada quando você precisa pedalar. E você tem menos risco de ter aquele negócio no teu abdômen quando você sofreu algum Você tem menos risco, né, de tombo também, porque às vezes você fala assim, não vou jogar a bunda para trás para proteger meu abdômen, para não ter perigo de selim bater ou para minha bunda bater na roda. O que acontecia às vezes? Pegava uma pedra, o selim batia na sua bunda e jogava você para frente da bike, você virava de frente. Então, a evolução tecnológica de material, né, de equipamento, bicicleta, foi um absurdo. E, cara, não tem fim, realmente não tem fim. A gente vê que hoje não tem mais fim e as competições vão ficando cada vez mais difíceis, os atletas vão ficando melhores, os equipamentos vão melhorando, então o que eu falei, a construção e qualidade de pneu hoje é um absurdo. Você vê atletas andando com 16, 17 libras num pneu, sem perder rendimento no plano, e o pneu ele gruda em qualquer tipo de superfície, porque ele tem essa capacidade de se moldar. Então acho que de equipamento, de bike é isso. Então houve essa evolução, né? Claro que se você olhar uma mountain bike, você vai saber se ela é aro 26 ou aro 29. E você vai identificar uma mountain bike. Você fala, pô, isso aqui é uma mountain bike, é fácil. Acho que se você pensar hoje em uso amador, todo mundo tem uma pseudo mountain bike. Claro, todo mundo meio que começa a pedalar com uma mountain bike. Que é a mas bike é uma mais bike difundida, de 2 mil, que 3 mil reais. Sim, mas é uma mountain bike. É a bike mais difundida, né? Aquela que tem o pneu de cravo. Não é a bike de cidade, não é uma CCzinha. Não é uma urbana. Não é uma urbana, uma bike urbana. Antigamente era... seria isso. Seria uma bike urbana feminina, mas é isso. Né? A gente tem um segmento, a gente tem um segmento hoje de bikes urbanas muito legais, mas a gente ainda não tem essa cultura de ciclovia, de mobilidade, é uma coisa que eu acho que isso é o futuro, um futuro muito distante pra gente, mas isso é o futuro. Na Europa a gente já vê
uma quantidade de bikes urbanas e o cara tem uma bike urbana, ele tem uma bike de ciclismo, ele tem uma mountain bike e cada uma faz sentido para ele porque ele usa pro propósito dela. Uma Então, situação específica. ele usa para trabalhar, ele usa para treinar e ele usa para ir lá no mountain bike e treinar ou curtir o final de semana, enfim, ele tem uso para aquelas modalidades. A gente fala um pouquinho de evolução tecnológica de bicicleta. Mas e equipamento de segurança, essas coisas? Exato. Agora eu vou falar um pouquinho da importância de equipamento de segurança. Deixa eu fazer uma outra pergunta já para você emendar aí. A gente tá falando de equipamento de bicicleta, equipamento de segurança, mas a gente tá falando de atleta, certo? Então o cara que tá em cima daquela bicicleta, ele tá indo para uma competição, não tá só passando num parque, mesmo que tivesse passando num parque. A gente quando corre, a gente quando faz assim, a gente tem as métricas, equipamentos de medição de seu desempenho físico. Você consegue colocar no mesmo pacote que você vai explicar aí da parte de equipamento de evolução, de equipamento de segurança, com essas questões, de, por exemplo, de monitor cardíaco, como você faz para você saber como é que tá o teu desempenho como atleta em cima da bicicleta? Existe, Sim. desde quando existe, sempre existiu. Cara, assim, É uma coisa que a galera sempre usa. existiu não, né? Isso, como em toda modalidade, quando passa a ser competição, é necessário medir, né? Só que lá atrás, as métricas eram, cara, você tinha o quê? Velocidade média, velocidade máxima, era super básico, né? Distância. Hoje, você tem uma infinidade de métricas e a principal delas hoje é a potência. Então tem um sensor, existe um equipamento que mede a sua potência em watts, potência gerada em watts. Nada melhor do que medir a sua potência. Você elimina fator externo, né? Frequência cardíaca tem um monte de variação, dormiu bem, não dormiu bem, ingeriu bebida alcoólica, não. Tudo isso tem variação. Isso dá variação na frequência cardíaca. Potência não, potência é potência. Vamos supor, 50 watts são 50 watts, 150 watts são 150 watts. Depende de qualquer coisa. Não importa o que aconteceu. Inclusive, né, para você não ser traído pela sua percepção, se estiver ventando, 150 watts são 150 watts. Se aquele dia é 20 por hora e no outro dia foi 25, é algum fator externo. Né? Okay. Então se elimina. Então hoje as métricas do ciclismo, elas são, eu falo que é a Fórmula 1 do esporte. E elas podem ser usadas nas competições? Elas são usadas nas competições? Nesse mundo que a gente está falando, sim. Tá? A gente vão ter algumas modalidades do ciclismo, elas são proibidas. Por exemplo, no ciclismo de pista é proibido. Mas em estrada, mountain bike pode ser usado, sem problema nenhum. Tá? Inclusive é legal para análise de dados depois. Né? Muito mais do que na hora para você analisar. Porque o negócio é fazer força. Claro que às vezes você, durante a prova, entra numa questão estratégica e fala, opa, tá muito forte. Então isso for no enduro da vida. Mas a princípio, longa, né? Você vai para a prova para fazer força e entregar o seu melhor. E depois você faz a análise. Né? Então sim, tem essas métricas. Hoje a gente tem equipamentos muito completos, então eles vão, claro, vai te dar frequência cardíaca. Você pode colocar 1 milhão de informações na tela. Então você tem um monte de informações de métricas de potência, cadência, que é a sua rotação de perna, distância, temperatura, velocidade, altimetria. Velocidade é o básico. Cara, eu mesmo nem uso. Eu nem tenho velocidade na minha tela. Para mim é informação acessória hoje. Ascensão acumulada, o próprio mapa. Cara, virou um computador, né? É um computador. Então você tem muita informação. Vamos falar... Eu acho que pra gente começar a falar de equipamentos, né, e evolução de equipamentos, vamos começar falando pela questão essencial dos equipamentos. Até para já abordar um tema que a gente vai falar, que é algumas dicas para quem está começando. Então, assim, essencial e exigido em competição, né? Capacete e óculos. Tá? Por incrível que pareça, a luva não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é aconselhável. Principalmente no mountain bike. Né? Você tá correndo que tem que meter a mão no chão a qualquer hora, né? Qualquer hora, e você não sabe. Eu acho também que o ciclismo de estrada, na minha opinião, deveria ser obrigatório, mas não é. Porque, cara, pôr a mão no asfalto... Não é nada fácil. Não é nada agradável. Mas, enfim, a luva não é... Você que bem diz isso, né? Pois é, a luva não é obrigatório. Mas o óculos e o capacete, sim. Ah, mas às vezes eu vejo o cara sem óculos. Tudo bem. Né? Acontece. É comum até acontecer. Porque a gente sabe que o óculos suja. A gente sabe que tem hora que tudo te incomoda. Chega um momento que você tá fazendo força e tudo incomoda. Na chuva, como acontece no motocross, às vezes que você vê o cara tirar o óculos. Na mountain bike também acontece isso. Na mountain bike acontece. Às vezes, etapa de chuva, o cara tira. Então, assim, ele é um equipamento essencial. Mas às vezes ele atrapalha. Às vezes ele é deixado de lado, tá? Então, assim, eu acho sim que ele tem que ser obrigatório por uma questão de segurança. Mas em alguns momentos o atleta profissional pode correr esse risco.
e tomar essa decisão de, não, vou tirar o óculos e vou correr esse risco de, às vezes, uma pedra, alguma coisa bater, mas é melhor eu correr esse risco do não enxergar. Uma brincadeira aqui, você falou que o recorde de downhill, tudo bem que era na época da estrada, chega a 100 km por hora. Se uma mosca, não precisa de uma pedra, um inseto bater nos seus olhos a 100 km por hora, você pode ficar cego. Claro que a gente não tem isso hoje, mas assim, o que acontece é você tá descendo, às vezes a 30, 40 por hora, Um galho. e vira uma pedra, um galho, alguma coisa. Mas entre não enxergar e correr esse risco, é melhor correr esse risco. Então também tem essa questão do bom senso, né? Mas o capacete é obrigatório, isso é essencial. Para quem está começando, eu indico como básico, luva, óculos e capacete. Isso é o básico para você começar. Então, mas não importa muito o valor, a qualidade que você vai buscar disso. Claro, busca um equipamento razoável, certificado, né? Tem equipamentos certificados com preço bem ok, acessível, né? E você vai estar protegido, porque a pior coisa que você pode fazer é estar usando um equipamento que vai te dar uma pseudo-segurança. Você acha que está protegido e a hora que você eventualmente precisar dele, ele te deixar na mão. Vou dar um exemplo mais comum, tá? Óculos falsificado, qualquer coisa assim. Essas lentes quebram, diferentes dos óculos melhores que as lentes não quebram. E se você bater o rosto e a lente quebrar, ela vai entrar no seu rosto. Então assim, esse é um ponto, cara, é uma economia besta. Espero que você nunca leve um tombo que seu óculos bata, tá? Mas se eventualmente acontecer, vale a pena ter investido um pouco mais num óculos melhor. Legal. Então, às vezes é melhor você comprar investir numa marca menos conhecida com um produto bom do que um falsificado de uma marca famosa. Legal. Não faz sentido. Né? Com relação à vestimenta, a mountain bike, por exemplo, a gente sabe que algumas modalidades de ciclismo exigem que você use uma sapatilha, que tem um esquema que você prende lá no pedal. Cara, então, não é exigência. Não é exigência, né? Mas Claro que na competição... Pra você ter melhor, mas a mountain bike tem isso também? Tem. Mountain bike também anda clipado. E é claro que, cara, pra quem tá competindo, é obrigatório. Não tem nem o que falar, é obrigatório. Porque envolve rendimento, envolve facilidade de pilotagem, traz muitos benefícios. Né? Segurança, né? Estabilidade. Segurança, tem um monte de coisa. Falo que é a nossa conexão com a bike. E como no ciclismo de estrada tem diversos tipos, né? Pra quem não Tipos sabe, de pedal. essa que a gente tá falando é uma sapatilha específica, que ela vai É um taco embaixo. um negócio que prende, você faz assim, ela trava no pedal. Tem um taco. E ele fica grudado ali, você fica preso. É. Pra você tirar, você tem que fazer com o pé assim e puxar pro lado, certo? Isso, o movimento ele só sai pra cima, o pé não sai, só sai com rotação lateral. E é isso, ele te conecta mesmo, ele clipa, né? Então ele prende você à bicicleta. Isso traz muitos benefícios, melhoria da eficiência de pedalada, ajuda na pilotagem. Tem perigo do pé escapar, né? Cara, uma coisa muito importante, o seu pé, como o taco é fixo na sola, e existe uma relação com a estrutura óssea do pé, aonde esse taco vai ficar para melhoria de transferência de força, ele mantém a transferência também, melhor eficiência, porque aquilo é fixo, o pedal é fixo, então você está conectado sempre do mesmo jeito. A gente pode dizer que isso daí seria a evolução daquela coisinha que você colocava o pé dentro. Do firma-pé. Seria a evolução. É a evolução do firma-pé. Que lá no ciclismo antigo, a gente vai falar depois quando a gente falar de Mas, ciclismo, quando você compra uma mountain bike hoje, pode ser que ela venha com essa coisinha que você pode... Acho que hoje não mais. Hoje já não vem mais. Hoje eles optam só pela plataforma ou pelo pedal com clipe. Mas eu cheguei a ter bicicleta firma-pé, E o firma-pé usado da forma correta, ele é mais perigoso do que o taco. Porque você não tem... Você tem que baixar a mão, soltar a cinta e o pé só sai pra trás. Ou seja, é pior dos mundos, né? Antigamente tinha... Putz, foto a gente vai achar. Quando a gente chegar nesse momento eu vou procurar. Parecia uma chuteira que usava e ela meio que enroscava no pedal, mas não era clipe, ela só com cravo mesmo, né? Com um cravinho baixo, e aí você passava o firma-pé. Vai ficar preso mesmo. Ficava bem preso. Aí a hora que você soltava, você tinha que levantar um pouquinho o pé do pedal para poder puxar ele para trás, né? Não era uma sola lisa que você só puxava para trás. Era um tipo de conexão que dava para fazer na época, com a tecnologia que tinha, então... foi isso. Então, se você tá buscando já, né? Se você já evoluiu, já tem sua mountain bike, tá buscando algo para evoluir, para te trazer uma melhor eficiência, a sapatilha é essencial. Saiba que ela vai te trazer muita eficiência. Mas tem que treinar. Vai trazer um tombinho parado, é normal, tá? Mas tem que treinar. Cara, acostuma-se. Não é treinar, é muito rápido acostumar. E não é no começo que você vai cair, porque no começo aquilo vai ser uma preocupação. Vai estar sempre atento, né? Você vai estar sempre atento. Então, quando você ganhar um pouquinho de confiança, você vai parar e falar, nossa, esqueci do pé. Tombinho parado. Como eu falo para todo mundo, só tem 2 tipos de ciclista. O que já caiu e o que vai cair. Então, acabou.
Depois que você acostumar, você não vai querer nem esquina sem sapatilha. Que realmente ela te conecta de uma forma que traz muita tranquilidade. Vai na padaria comprar pão, vai colocar capacete. Vai roupa. colocar. Isso, na verdade, o capacete deveria ser essencial para tudo, a todo momento, porque são nesses momentos de desatenção que as coisas acontecem, tá? Aqui eu vou fazer só uma parada aqui que eu vi ontem. Aqui em Barão Geraldo, né, quem não sabe, Barão Geraldo é um bairro onde fica localizada a universidade chamada Unicamp. E aqui acontecem umas coisas assim bem legais. Ontem eu tava indo de carro, passando aqui na frente da Unicamp, e tinha um moleque de chinelo, aquele chinelo de calça assim, que não é nem o de dedo, com fone de ouvido, sem capacete, e com o celular na mão, testeando, mandando mensagem, e com uma mão na bicicleta assim no meio da rua. Não na ciclopaixa, ou seja, ele tava com todos os requisitos de segurança checados, né? Em casa, provavelmente. Cara, não, Eu acho assim, a gente tem que dizer que a gente tá falando de ciclismo, a gente tem que dizer que esse não é o tipo de conduta segura, né? Com fone de ouvido, usando o celular, total. pilotando, Sim, chinelo, sem a gente tá capacete. falando do uso urbano, né? Pior ainda. Pior ainda. Porque você precisa, como a gente sempre fala, cara, a audição, ela é muito importante, né? Pra você se situar e tomar decisões, né? Então, assim, tudo errado, não tem nem muito o que comentar. Então, pra você que tá buscando mountain bike, outra coisa interessante pra quem tá começando, não vá sozinho numa trilha, né? São vários fatores. Primeiro, conhecer o caminho. Segundo, numa eventual emergência. Por vários fatores. Pode ser uma emergência de física, sei lá, acabou a água, tomei um tombo, mecânica. Evita. Existem diversos... Toda cidade tem um grupo. Vai para algum grupo. Então, acho que isso é essencial para você poder começar, né? E aí, para a gente voltar lá nos equipamentos, a evolução também foi absurda dos equipamentos de segurança, tá? E dos equipamentos que não são de segurança, mas acessórios para quem pedala à noite. Então, hoje... Cara, a qualidade de lanterna e farol é um absurdo que você tem. Parece estar numa moto, né? Tanto o alcance, né, a intensidade de luz, quanto o facho de luz, a duração, a qualidade do material, né? Então não é só a duração da bateria, é quanto aquele equipamento dura na sua vida. Uhum. Antes você comprava um material muito bom, ele durava 1, 2 anos, cara, já não tinha mais. Hoje não, hoje se você cuidar, vai embora. Né? Exato. Óculos melhorou muito, tá? A qualidade dos óculos melhoraram demais. A qualidade de roupa, luva, camiseta, jersey, né? Bermuda, tudo melhorou. O forro que a gente usa, para quem não sabe, o ciclismo a gente usa uma bermuda. Um tecido sintético, uma poliamida, poliéster, que seja, um dos dois. E a gente tem um forro, que é para tornar mais confortável o contato do corpo com o selim. Ele parece uma almofadinha. Cara, não vou nem falar de material aqui porque tem diversos. Enfim, existe um forro, parece um fraldão ali, né? Mas ele é muito confortável, ele traz muito benefício. Para quem está começando, a gente não usa cueca ou calcinha, mulher, né? Então é direto na pele. Quanto menos tecido a gente tiver entre o forro e a pele, menos chance de alguma coisa, menos atrito a gente tem, tá? E para quem está começando também ou tem incômodo, tem um monte de creme anti-atrito, então isso ajuda, tá? Então assim, as dicas para quem está começando são essas. A evolução de material, ela traz também uma evolução de preços, então a gente tem um intervalo muito grande, né? Então você tem equipamentos, vamos falar de forma geral, você tem equipamentos de 30, 40 reais e equipamentos de 600, 700 reais e você vai entender com o tempo que fazem sentido. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente pode separar, né, do que seria o praticante de mountain bike que vai no final de semana dar um rolê com a galera, para a hora que o cara vai pro esporte. Então a gente pode falar do competidor, né? Do competidor. Sim, o cara vai pro esporte mesmo. O cara já virou o esportista do mountain bike. Tem uma diferença muito grande, tanto de equipamento como de comportamento, né? Tem. Cara, o cara que começa a competir, é até legal porque a gente vai trabalhar isso com outras pessoas aqui. O cara começa a competir, ele vai buscar aquilo que são as atividades acessórias, as coisas acessórias à competição mountain bike. Então ele começa a cuidar um pouco mais da sua saúde na alimentação. Melhorar o treino. Ele vai buscar o treino acessório. O que ele vai buscar? Musculação, vai fazer um pilates, enfim, ele vai buscar outras coisas, né? E ele também vai buscar métricas melhores. Ele vai buscar um treinador, ele vai treinar com potência, ele vai seguir uma planilha de treinamento. Provavelmente esse cara tem uma outra bike que provavelmente vai ser a de ciclismo para ajudar nos treinos da semana, né? Depois a gente pode até comentar um pouquinho disso na minha experiência como atleta. A importância que tem, né? Você
poder treinar o ciclismo pelos benefícios que ele traz e o ambiente de maior controle. Pra quem não sabe, você hoje é ciclista de estrada, mas você já foi praticante de mountain bike, né? Eu ainda pratico mountain Você ainda bike, né? pratica mountain bike. É que hoje, claro, pelas Seu questões da foco. vida, pelo grupo que a gente tá sempre junto, treina junto, passeia junto, enfim, falo que É uma é uma família. família, né? Então você, a maior parte tá no ciclismo, mas tem uns desses também no mountain bike, eu também de vez em quando tô lá. Mas já não é mais meu foco, mas competir de mountain bike, não no mesmo nível que eu competi no ciclismo, mas competi. Até ano passado fui fazer uma prova na Serra da Canastra, foi uma experiência sensacional. Tava um pouco enferrujado no primeiro dia, mas depois já me soltei. Muito mais por conhecer o equipamento, né? Tava com equipamento novo, ainda um pouco inseguro, tava com pneu que eu nunca tinha usado, tudo que eu nunca tinha usado, né? Então, a gente testa os limites de baixo para cima, né? Então, eu fui me adaptando, acertando as configurações de equipamento, e no segundo dia eu já estava muito mais à vontade na bike, foi bem mais tranquilo. Então, sim, evoluiu-se muito equipamento, bicicleta e os outros equipamentos. Você repara hoje, né? Capacete, o quanto evoluiu. Coisa absurda. Acho que o que mais evoluiu, capacete e sapatilha, tá? Material mesmo. Então, muito leve, muito resistente. E sapatilha também. Muito mais anatômico, né? Solas de carbono. Veste muito melhor, né? Solas de carbono, extremamente rígidas. Diversas possibilidades e marcas e aquilo que cabe melhor, que veste melhor o seu corpo. Muito importante, né? Cada atleta usa aquilo que é melhor para ele. Então, nem sempre o que é bom pro Edu vai ser bom para mim, nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você. Quase todo esporte, quando a gente fala de equipamento de esporte, é mais ou menos É isso. muito isso. Então, assim, o óculos que eu uso nem sempre vai ser o óculos que você vai gostar. O capacete que eu uso, e isso é fato, o capacete que eu uso poucas pessoas gostam, tá? Pra mim ele é perfeito. Principalmente porque o pessoal não gosta do preço. Mas, cara, é uma coisa que eu me habituei tanto e eu me sinto tão bem. É confiança, né, cara? Exato. Eu tenho tanta confiança que, só para o pessoal entender, eu uso a mesma marca de capacete desde 2008. Me vestiu tão bem lá que eu criei uma fidelidade com aquilo e é a mesma marca que eu uso desde aquela época. Vai E pegando as evoluções, vai Cara, pegando e eu tenho, as exatamente, novidades. eu tenho confiança. Ele continua vestindo tão bem quanto ele vestia em 2008 até Te hoje. confere aquela questão da segurança que você precisa. E o conforto. Sabe quando você fala, puta, é isso. Perfeito. Exatamente isso. Luva mudou bastante. Material. Não tem mais essa história de luva larga. Cara, você veste a luva, ela te dá mobilidade e ela é muito firme na mão. Isso também te traz maior sensibilidade. Então isso é muito importante. Você não perde o tato, né? Você não perde o tato. Como roupa, essas coisas todas, né? Tudo aquilo que é mais próximo ao corpo, que é mais colado, vai te trazer um melhor conforto. Ah, mas puta, eu me sinto um pouco mal porque eu sou mais gordinho e tal. Cara, tudo bem, se isso te afeta, né? Se é uma questão sua, pessoal, não tem problema. Mas lembre-se que quando você coloca as coisas no bolso aqui atrás pesadas, numa camisa muito larga, ela tende a ceder. E isso não é legal porque isso vai balançar numa trilha, alguma coisa vai balançar. E hoje você vê atletas profissionais usando o que a gente chama que é um macaquinho, uma peça única. Então ele veste uma bermuda que já é costurada na camisa, ele veste aqui a camisa, fecha o zíper. Então o nome chama Bretelli. O bretelle não é esse ainda. O bretelle ele é uma bermuda com alças, né? Com tá. suspensório. Parece um macacão. Não, parece um maiô do Aqualocos. Pra ser bem sincero. Cara, é uma bermuda com suspensório, basicamente, tá? Visualmente é Que é isso. pra bermuda não sair do lugar. Exato, ela mantém o tecido esticado o tempo todo e puxando. Então não corre risco de dobrar em lugar nenhum, né, durante a pedalada. Esse outro não, é um macaquinho mesmo, uma peça única. Então você veste a parte de baixo, como um macacão de moto, só que ele é lycra, né, ele é sintético. Você veste, você entra nele, né, que a gente fala, porque você tem que fazer um contorcionismo. Então você vai vestir aqui, fechar o zíper, e ele é uma peça única. Mais aerodinâmica, que detalhes, né, do profissional. Então, pra gente apresentar um pouquinho de evolução de material, de equipamentos, eu acho que é isso. Mas no mountain bike o pessoal costuma... Eu já vi muita gente... talvez o material que eu consuma seja um material mais diferente. Mas eu vi muita gente competindo de mountain bike de bermudão e camiseta solta. Bermudão e camiseta solta e descendo a parada. Competição alto nível não. Amador acho que sim, mas alto nível não. Os caras vão estar com esse tipo de vestimento. Vai estar com uma bermuda e a camisa colada. Mesmo no mountain bike. Mesmo no mountain bike.
É louco, né? Porque a primeira coisa que o pessoal pergunta, fala, pô, mas vocês se preocupam com capacete, com óculos e tal, e vocês andam com essa roupa? Eu falo, pois é, né? É muito louco isso, mas a gente precisa de uma mobilidade que nenhuma roupa dá, né? E não pode ter peso. Então não dá pra você... joelheira, não tem como, cara. Eu sei que traria muito mais segurança, mas tira muita mobilidade, tira muita capacidade de se movimentar, né? Então é um risco que corre. Legal. Por isso que aumenta-se muito o risco. Tanto no mountain bike, enfim, em todas as modalidades de ciclismo, o corpo está muito exposto, né? Então, isso também é interessante porque você começou a acompanhar mais, por mais que tenham acidentes, você percebe que existe meio que um respeito muito grande no meio. Porque a galera sabe que ali... Você não vê má índole, né? Você não vê você viu o cara dando aquela jogadinha. Difícil. Pode ser numa chegada, tal, mas no meio do pelotão é muito difícil. Acontece em alguns casos, já teve, cara, teve até troca de soco já em Tour de France, mas é difícil acontecer. Existe um respeito, porque realmente é muito exposto, né? O cara sabe que o mesmo risco que ele tá correndo... Eu falo, uma coisa é jogar duro, outra coisa é ser desleal, né? Tem uma diferença. Então isso não acontece. Mas eu acho que pra gente apresentar o mountain bike, contar um pouquinho da história de evolução, é isso, né? A gente deixou algumas dicas para quem está começando, lembrando que esse não é o foco desse programa, né? A gente pode até depois falar um pouquinho, né, de iniciante em todas as categorias, né? as categorias, mas hoje a gente trouxe iniciantes mais como modalidade de forma geral. E equipamento de segurança para quem está começando. Entendendo do que se trata o mountain bike, né? Isso, e a gente vai começar a falar um pouco mais sobre cada divisão do esporte, porque assim... Tem várias modalidades dentro de uma única modalidade. Então, o mountain bike tem suas vertentes, né? Então a gente fala assim, tá falando de ciclismo, que é um tipo de esporte, com a modalidade mountain bike, que tem as suas variações dentro do mountain bike, né? A gente vai ver que tem outros também com variações. É um mundo muito amplo que a gente está só começando hoje. Né? A gente já teve uma apresentação de 2 modalidades e a gente está começando o mountain bike hoje, então... Vocês vão me ver aqui com o Edu por muito tempo falando de... A gente vai soltando esses pedacinhos aí pra gente ir aprofundando nas curiosidades e nas especificidades de cada variante das modalidades. É isso, né? Então já deixo aqui, ó, a gente vai já encerrar por aqui, mas já vou deixar o convite pro próximo, a gente vai falar de XCO, XCE, XCC e XCM. O que é isso? Não é o show da Xuxa, não. Cross Country Olímpico, Eliminator, Short Track e Maratona. Tá? A gente vai fazer essa divisão. Tudo dentro da mountain bike. Ainda tudo dentro do mountain bike. Gostou? E o outro vai ser? Depois o outro a gente vai falar de Downhill, Enduro e Forex. Tá? Você gostou do que vem pela frente? Gostou desse episódio também? Então já deixa o like. Pra você poder acompanhar os outros. Você vai ativar a notificação, se inscrever no canal. Se tem um amigo que gosta... Você acha que vai ser interessante ele acompanhar? Compartilha lá com ele. Deixa um comentário se for interessante para você. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar. A gente pode falar. Se tem mais alguma coisa que você queira saber aí do mountain bike, se a gente não souber, a gente vai buscar, pesquisar e trazer para vocês. Conta a sua experiência pra gente aí, né? Exato. Você tem vontade. Se a gente te ajudou em alguma coisa. E é isso. Ué? Bora pro próximo? Bora pro próximo? Galera, tamo junto. Valeu. Valeu. Semana que vem tem mais? Tem mais. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.